É, e o título da mensagem de hoje fala sobre fraquezas. E aí sabe que quando eu vou para academia tem uma coisa que eu faço sempre, que é alongar a minha panturrilha, porque esse é o meu remédio, né, para aquele problema que eu tive na perna uns 2 anos atrás. Até hoje essa é a minha medicina. Se eu não me alongar bem o tendão de Aquiles, eu fico com dor. Eu não preciso tomar remédio, não preciso fazer nada. Se todos os dias eu me alongar bem, eu não tenho problema nenhum. E é interessante perceber que o nome do tendão de Aquiles foi um nome que ficou popular a partir da mitologia grega, né? Eu não lembro com detalhes, assim, mas basicamente a mãe do Aquiles mergulhou ele num lago mágico, onde ele ia ser invencível, só que para mergulhar ele, segurou ele pelo calcanhar, aí mergulhou ele, só que como ela estava segurando pelo calcanhar, o calcanhar ficou de fora, e aí quando ela tirou, ele saiu com superpoderes e tal, mas ficou o calcanhar ali com a fraqueza humana, né? E aí ali foi o lugar que ele era fraco e ele podia ser derrotado. E aí veio toda essa, inclusive a medicina, né? Nomeou o tendão de Aquiles baseado na história da mitologia grega. Então é interessante ver como a literatura, né? Ou as histórias contadas influenciam na sociedade. Então Aquiles, ele ficou conhecido então dentro da literatura, dentro da mitologia, como um guerreiro implacável, um guerreiro invencível, mas que tinha uma história bem complicada. E casualmente, eu estava preparando a palavra sobre isso ontem, e aí hoje de manhã a Bela levantou o assunto de que na escola eles vão ver Cavalo de Troia, tal. A gente estava conversando sobre algumas questões, Guerra de Troia. E a gente estava conversando sobre algumas questões de faixa etária, enfim. E eu lembrei que eu li o livro também, né? É um livro bem legal, bem interessante. E, e é o livro da Ilíade de Homero, né? E aí fala, então, do protagonista dessa guerra, né? Não vou entrar na questão da guerra, porque acho que todo mundo sabe, na questão de Troia, até porque a palavra não é exatamente sobre isso. Mas se a gente pensar sobre o personagem principal, ele era tomado pela fúria, só que ele também era meticuloso quando ele estava em guerra, né? Então ele era praticamente invencível. E ele liderava os gregos, então, na batalha, e liderou os gregos, tá tudo bem? E liderou os gregos naquela guerra de Troia. Então, a gente conhece, então, Aquiles por causa da questão do calcanhar de Aquiles, né? E é interessante que ele não morre na história de Homero, né? A lenda diz que ele, mais tarde depois do livro de Homero, que ele sofreu a ferida mortal no calcanhar, e aí essa expressão se tornou conhecida e usada em todos os lugares. E o calcanhar de Aquiles, então, virou, em vários idiomas, essa expressão que fala sobre fraqueza, né? Inclusive a gente fala, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Então, a palavra hoje é sobre fraqueza. Eu queria trazer esse paralelo sobre a questão do calcanhar de Aquiles. E alemão é assim, inglês é assim, português é assim, né? E vários outros idiomas. Então tem essa referência à fraqueza de uma pessoa que pode levar a sua queda a partir do tendão de Aquiles. Eu até vi numa novela, eu não sei que novela, porque eu não vi a novela, eu vi uma cena que não sei se isso pode acontecer ou não, mas achei pelo menos dentro da licença poética de uma cena televisiva, interessante, que teve um cara que estava sequestrando o avião, e aí ele feriu o piloto estava jogado no chão, e o piloto pegou a faca do almoço. Já aceitei. Ele pegou a faca do almoço e que tinha caído no chão, porque teve uma briga ali entre os cara que estava sequestrando, pilotos e tal.
Aí ele tá no chão, ele vê que tem a faca do almoço, ele vai lá e passa aquela faca super afiada, né, no calcanhar de Aquiles, no tendão de Aquiles do sequestrador, e aí eles conseguem reverter a situação. Mas é interessante ver que nas expressões idiomáticas, na medicina, no conceito popular, a gente trata o tendão de Aquiles como uma fraqueza. Mas, obviamente, como eu falei, a gente não vai conversar sobre a mitologia grega, a gente vai falar sobre a nossa realidade cristã. E aí, a sabedoria que Deus nos dá, a sabedoria de Deus, aliás, nos dá outra perspectiva sobre isso. E eu acho essa reflexão bastante interessante, porque os crentes, se a gente entender o que é o cristão, né? Ou a gente, antigamente era até pejorativo chamar de crente, né? Hoje em dia parece que a gente tem orgulho de se chamar de crente, né? O que é interessante e bom, não vejo isso errado. Mas então os crentes, né? Em Jesus, eles não têm um calcanhar de Aquiles. Eles são o calcanhar de Aquiles. Eu espero que ao longo da palavra isso fique claro, por que eu estou falando isso. O crente, ele não tem calcanhar de Aquiles, ele é um calcanhar de Aquiles. Eu espero que no final faça sentido e eu vou perguntar para vocês lá no final. E aqui está o que eu quero dizer, né? Então, voltando, mitologia grega nos mostra um guerreiro invencível, uma fraqueza que, quando explorada, leva ele à derrota. Foi aquilo que eu falei. No livro de Homero não diz que ele morreu, mas a lenda diz que ele morreu com uma ferida no tendão. Então, essa fraqueza, quando explorada, leva à derrota. E a realidade cristã, a realidade do crente, nos mostra um servo dependente, certo? Com fraquezas, que quando exploradas levam ao triunfo. Essa é a diferença entre o Aquiles e o crente. A fraqueza de Aquiles, quando explorada, leva à morte. A fraqueza do crente, quando explorada, leva ao triunfo. Eu acho que vai fazer sentido isso mais na frente. Exatamente. Exatamente. Então essa é a nossa história, né? Esse é o caminho que Jesus traça lá em 1 Pedro 2:21. Né? O herói que morreu por vilões, né? É diferente, né? Aqui a gente não está falando de um herói que morreu para salvar os inocentes, né? Jesus, ao contrário do que fala a mitologia grega, ao contrário da história de Aquiles, ao contrário de tantas outras histórias de super-heróis, Jesus morre para salvar os vilões, porque nós somos vilões, cheios de fraquezas que nos levam a pecar, sim ou não? Então a vitória veio por meio da perda, a vida nasceu da morte, a conquista foi alcançada pelo sofrimento. A noite mais sombria do mundo, da história da humanidade, foi seguida da manhã mais brilhante com a ressurreição, né? Ou seja, na economia de Deus, a fraqueza é um dos nossos maiores triunfos. E o Breno pegou de cara já lembrou do que Paulo fala sobre isso. Então vamos definir a fraqueza, para a gente se aprofundar mais. O que a gente quer dizer em relação à fraqueza? É difícil a gente definir fraqueza porque ela vai estar relacionada ao contexto, né? Ela pode ter um significado amplo e a gente vai precisar, então, esboçar algum tipo de definição antes da gente ir adiante. Então, vamos primeiro esclarecer o que fraqueza não é. Tá? O conceito bíblico de fraqueza não significa coisas que não somos bons. O conceito bíblico de fraqueza não significa as coisas que não somos bons. Não é isso. Por exemplo, eu não sou bom em cantar. A minha voz é horrível. Eu cantando, as pessoas saem da sala. A Gil sabe. Mas isso não é uma fraqueza. Isso não é o conceito bíblico de fraqueza. Tá? A gente normalmente é tentado a pensar assim. A gente pensa em coisas que a gente não faz bem e considera isso fraqueza. Não é exatamente isso que a Bíblia propõe. Seria mais fácil se a fraqueza fosse limitada às coisas que a gente não consegue fazer bem. Seria mais fácil. A gente sabe as coisas que a gente consegue fazer bem, as coisas que a gente não consegue, e fala, essas são as minhas áreas de fraqueza. Mas, de novo, dentro do nosso conceito cristão, existe um outro caminho para a gente definir isso. Tá? E é interessante que a fraqueza, ela está listada em todo o Novo Testamento
baseada em coisas diferentes. O Novo Testamento dá definições diferentes para a fraqueza. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos que, em contraste com o Espírito, a carne é fraca. Marcos 14, 38. Então Deus fala sobre a fraqueza da carne. Lucas, na voz de Paulo, se refere aos fracos como aqueles que são economicamente desfavorecidos. Atos 20, 35. Outro conceito totalmente diferente. Vamos tentar entender o que a Bíblia está. Vamos pegar todos esses conceitos e tentar montar esse quebra-cabeça sobre fraqueza. Os crentes de Corinto eram fracos no sentido social. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 e 27. O livro de Romanos, lá em 5:8, diz que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos fracos. Então, ali está falando que enquanto estivermos nessa terra, atrelados a essa carne, somos fracos. E Jesus morreu por nós fracos, por estarmos ainda nesse reino terreno. Romanos, um pouquinho mais adiante, 8:26, diz que é interessante que nós somos fracos quando oramos. Também somos fracos quando nos faltam palavras ou saber. Mais adiante, Romanos 14, diz que há cristãos que são fracos se não conseguem superar o julgamento sobre os outros em questão de consciência. Vou repetir, eu sei que ficou complicado. Romanos 14, de 1 a 4, a gente pode ler depois, diz que há cristãos que são fracos se não conseguem superar o julgamento sobre os outros em questões de consciência. Então, se eu não consigo parar de julgar os outros sobre o que eu acho que eles fizeram certo ou errado, eu sou fraco. A gente também pode incluir aqui uma coisa que eu falei poucas células atrás. Vocês lembram que eu falei sobre Paulo descrevendo que tinha uma dor, parecia que tinha um espinho na carne? Que era para ele não se sentir todo orgulhoso, que ele ou foi levado aos céus ou teve uma visão sobre os céus? Então a gente poderia falar também das enfermidades físicas que Paulo cita lá em 2 Coríntios, né? 10:10 ou 12:7, quando ele fala do espinho na carne, ou da lista de adversidades que ele fala, onde ele dá a entender que ele se sente fraco. Então, de uma forma ou de outra, com conceitos diferentes, a gente vê que o Novo Testamento aborda fraqueza de várias formas. O contexto, como eu falei antes, é claro, vai determinar o significado da fraqueza. Lembra que eu falei antes que é difícil vir com um significado só, que a gente precisa entender o contexto? Só que, se a gente pegar tudo que a Bíblia fala e colocar junto, talvez, misturando um pouco o contexto, talvez a gente está falando sobre deficiência. No português, talvez a fraqueza que o Novo Testamento trata, talvez a gente poderia trazer para a linguagem mais atual como se fosse uma deficiência. Se houvesse uma explicação ampla para a fraqueza, seria a de faltar algo. A deficiência, estou falando de deficiência física, mas a deficiência no sentido de faltar algo. Fraqueza significa que a gente não tem o que é necessário. Existe algo que a gente precisa ser ou fazer, mas não tem, não faz. Como eu falei, eu não preciso ministrar louvor. Não é o meu chamado, não é a minha habilidade. Então, o fato de eu não conseguir ministrar louvor aqui não significa uma fraqueza, uma deficiência. Só que o meu papel aqui, enquanto Breno, Gabriel ministram um louvor, meu papel é ministrar a palavra. Se me falta conhecimento, então eu tenho uma deficiência. Porque é algo que eu deveria fazer e eu sou deficiente naquilo. Tá ficando claro? Significa também que a fraqueza também significa que a gente não é soberano, que a gente não é onisciente, que a gente não é invencível, que a gente não está no controle.
que a gente não sabe de tudo e que a gente pode ter a nossa história interrompida a qualquer momento. Isso, talvez, se a gente pegar todos os ingredientes que a Bíblia deu ali no Novo Testamento, colocar junto e misturar, talvez esse é o produto do entendimento sobre fraqueza. No final das contas, fraqueza quer dizer que a gente precisa desesperadamente de Deus. E a gente precisa ter esse clamor de entender que a gente precisa desesperadamente de Deus. Então, se a gente entender que fraqueza é uma necessidade de Deus, a gente tem que se abraçar na fraqueza. Por isso que o cristão não tem calcanhar de Aquiles. Ele é o calcanhar de Aquiles. A gente é a fraqueza. Porque a fraqueza significa, eu preciso de Deus, eu vou encontrar em Deus tudo que eu preciso para deixar de ser deficiente. Para ter tudo aquilo que eu preciso, ou conseguir fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Faz sentido? O impacto de abraçar a fraqueza. Quando a gente abraça a fraqueza, isso significa que a gente olha para a gente mesmo com tempo suficiente. No sentido de, eu olho para mim, eu reflito, eu converso com Deus, eu falo, Deus, som do meu coração, encontro o que há de errado em mim, encontro as minhas deficiências, abre os meus olhos para, como Paulo diz, para que eu não seja orgulhoso, porque eu não me gabe de mim mesmo, né? Abre os meus olhos para que eu não me gabe de mim mesmo e eu entenda onde eu estou sendo deficiente. E a gente não vai conseguir olhar para a gente mesmo e encontrar tudo isso se a gente não olhar para a gente através dos olhos de Deus. Por isso que apresentar isso diante de Deus e pedir som do meu coração, quer dizer, em outras palavras, deixa eu me enxergar através dos teus olhos. E através dos olhos de Deus fica claro. É como uma visão raio-x, é como uma visão do super-homem, né? Vai além. A palavra diz que Deus não olha o externo, né? Deus não olha a beleza externa. Ele olha o coração do homem. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, Samuel fala, esse pivete? Pessoal, cara, o que vocês olham não é o que eu olho. Então a visão que Deus tem, Deus olhou para Davi, um menininho adolescente, talvez 14 anos, se discute a idade dele, 17 anos, 12 anos, enfim, mas um jovem, menor que os irmãos, mais fraco, e Deus vê nele o grande guerreiro, que vai ser o maior guerreiro da história, o maior general da história de Israel. Então que a gente consiga entender que para enxergar as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, a gente precisa nos enxergar através dos olhos de Deus. Faz sentido? Abraçar a fraqueza significa a gente saber que precisa de Deus urgentemente, como eu falei. E essa descoberta, por mais desanimadora, quase falei a palavra errada. Esses dias eu falei uma palavra errada, e na hora que eu falei, eu queria falar infligir. Só que é uma palavra que eu não usava há muitos anos, eu falei infringir. E aí, num vídeo, alguém entrou lá no comentário, pessoa super educada. Falou, olha, legal a palavra e tal, só queria fazer esse comentário. Você usou a palavra errada aqui e tal. Eu falei, obrigado pelo feedback. Mas é que às vezes falta a palavra, né? E aí até eu ia te falar agora, tu falou o negócio de esse pivete, isso é pejorativo? Ele não é tipo esse guri, não é uma coisa. Porque aqui até eu estava vendo que é adolescente em conflito com a lei ou adolescente com ato infracional. É que depende do contexto, né? Depende do contexto. Eu nunca fui um menino de quebrar a lei e às vezes meus tios falavam, esse pivete aí tá falando não sei o que pra mim. Então depende do contexto. Como se fosse a pessoa uma criança, né? Uma atividade de criança. Exato. Acho que depende do contexto, não quer dizer. Mas enfim, é que eu fui falar a palavra desanimadora, quase falei errado e eu lembrei da pessoa que fez o comentário no vídeo no YouTube. Mas a pessoa foi super educada, a pessoa estava bem de boa. Não, mas a questão não é nem essa, é só para tu não dar o significado errado, né? Daí, de repente, é que nem tu disse, é uma coisa, daí, tipo, não era bem aquilo que tu queria dizer, tu queria, tipo, esse moleque, entendeu? Esse moleque.
pivete eu acho que é um pouco mais pejorativo, assim. É mais pesado, entendeu? Entendi. Você, Não, tipo, faz sentido. moleque é guri. Não, agora que ela falou, agora fez sentido. Entendeu? É isso que eu quis dizer. É bandidinho, bandidinho. Exatamente. Só pra te, de repente. Então, essa descoberta de entender que fraqueza, abraçar a fraqueza significa que a gente precisa urgentemente de Deus, até pode parecer desanimadora, porque pode dar aquele sentimento de que, nossa, eu vou ter que de novo jejuar e orar 5 horas por dia, né? Só que assim, isso não deveria tirar a nossa paz, né? Precisar de Deus urgentemente não deveria tirar a nossa paz. A gente não deveria se sentir desanimado por isso. Porque, lembra que eu falei no início? Explorar as nossas fraquezas leva ao triunfo. Cada vez que eu entendo que eu tenho deficiências e que eu busco a resposta, e aquilo que falta em Deus, isso me leva ao triunfo. Então, eu entendo, por exemplo, quando, enfim, eu vou lá fazer meu exercício físico de manhã. Às vezes está frio e às vezes não estou muito animado, mas eu penso que isso vai me dar longevidade, eu penso que isso vai me fazer viver melhor com os meus filhos, eu vou ter mais saúde para jogar bola com os meus netos. Então vem triunfo daquele processo, né? E com Deus deveria ser a mesma coisa. Precisar urgentemente dele e eu ter que levantar todo dia de manhã e fazer uma devocional, e escutar uma pregação e abrir mão de outras coisas, pode até no início parecer um pouco desanimador, um pouco pesado, mas se a gente entender que nos leva ao triunfo, isso nos dá ânimo. Esses dias, pouco antes do retiro, que a Bela estava doente e o Isaac estava doente. Minha rotina de acordar às 6 horas da manhã, 6 horas eu acordo, 6 e pouco eu levanto. Naqueles dias eu não tinha motivação. As crianças estavam em casa. Eu podia ter levantado às 6 horas, começar a trabalhar para terminar o meu turno de trabalho mais cedo. Mas eu acabei levantando, sei lá, 7 horas, 8 horas. Então, olha que interessante isso. Aquilo que para mim no início era um sacrifício, eu comecei a ver o benefício disso, eu comecei a assistir no meu corpo o benefício disso, e virou meu motivo de motivação para levantar de manhã todos os dias, cedão e sair no frio, na chuva, na neve. E com Deus deveria ser a mesma coisa, né? A gente não deveria pensar assim, poxa, será que todos os dias então eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, acordar de manhã, acordar mais cedo, porque eu estou acordando 2 horas mais cedo que eu era acostumado a acordar. Vou ter que acordar mais cedo para eu ter tempo de fazer o meu devocional, para eu ter tempo com Deus. A gente vê isso como assim, tipo, é uma carga, né? Mas se a gente entender o benefício que isso nos traz, isso vai ser um efeito motivador para a gente, por exemplo, levantar mais cedo para ter o tempo de devocional com Deus. Então, abraçar a nossa fraqueza é isso. E eu queria refletir sobre 3 maneiras da gente abraçar a nossa fraqueza para ter impacto nas nossas vidas. Então, a primeira maneira isso aqui é bem interessante. Abraçar a fraqueza significa que os dons espirituais são algo muito importante. Quer ver? A igreja, a gente aqui, a gente é uma comunidade sobrenatural, sim ou não? Só que vocês já pensaram que eu não faço sobrenatural, a Gi não faz o sobrenatural. A gente, como igreja, clama pela presença de Deus, e aí o sobrenatural acontece. Então nós somos todos deficientes, com as nossas deficiências a gente não vai conseguir agir no sobrenatural. Mas quando a gente está junto, é aquele momento que a gente entende que a gente precisa de Deus. Por isso que a gente levantou hoje de manhã e veio para cá. E aí, por a gente ter levantado hoje de manhã e ter vindo para cá, metade da célula não veio, a gente falou, não, a gente vai igual. A gente está falando para Deus, eu preciso de ti, eu não quero perder esse contato, eu não quero perder essa comunhão contigo. E aí o sobrenatural acontece. Então, abraçar a fraqueza, de certa forma,
é dar valor ao sobrenatural, entender o quanto ele é importante. Isso não vem de nós, isso vem de outro lugar. É o que diz lá em Efésios 4, de 7 a 13. Isso vem do Cristo ressuscitado, que é o que a gente está clamando aqui. Quando Cristo morre, ele diz que vai deixar o Espírito Consolador. E o louvor que foi cantado primeiro, quando fala Espírito Santo, és bem-vindo aqui, essa frase, ela é tão simples, mas de uma profundidade e um poder tão grandes, que apesar de eu conhecer esse louvor por sei lá quantos anos, toda vez que eu escuto esse louvor eu me sinto tocado pela presença de Deus. Porque é simplesmente isso. Tem algumas chaves que a gente eventualmente não conhece no mundo espiritual. E um sentimento que eu tenho sobre esse louvor é que essa frase é uma chave. Sabe que o cinema, ele brinca muito com a questão do mundo espiritual, né? Você já viu aqueles filmes de vampiros, enfim, que ele bate a porta, ele não pode entrar na tua casa até que tu diga convide para entrar? Tem vários filmes de terror, eu não vejo mais, eu via quando eu era adolescente, ou seja, uns 5 anos atrás. Mas esses filmes tratam disso. Os filmes eles brincam muito com a questão do espiritual. Tem vários atores do meio de Hollywood que são cristãos e falam abertamente sobre isso. Porque é isso. Quando bate na porta, a gente fala, pode entrar, você é bem-vindo aqui, seja o Espírito Santo ou seja o demônio, ele entra. E para mim, existe uma beleza e um significado tão profundo nessa frase, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, vem, inunda esse lugar. Porque isso a gente está, de novo, declarando, eu sou fraco, Jesus, e através da tua ressurreição, aquilo que você deixou como Espírito Consolador, eu quero ser forte em ti. Então, Espírito Santo, entra nesse lugar. Agora tu fez eu me lembrar de uma coisa que realmente a gente ouvia, eu principalmente, quando era criança até, adolescente, e aí já ouvi de várias pessoas, tipo tias, pessoas que às vezes a gente escuta um barulho, diz, quem é? Pode entrar! E aí às vezes, tipo, tu vai mexer na porta, não é ninguém, e aí tu diz, pode entrar. E aí diziam pra mim, se não é ninguém, não diz, tu não sabe quem é. Porque pode ser espiritual. E eu disse, tá. E aí eu parei. Depois eu disse, isso aí deve ser uma besteira. E aí, às vezes, a gente, quem é? Pode entrar. E aí, de repente, tu tá dando uma legalidade. Para sei lá, que a gente não enxerga no espiritual. E é bem isso, mas na brincadeira tu pode estar dizendo, bem? E tu vê, essa superstição, essa brincadeira tá tratando de algo realmente espiritual. Muito também, se você convidar. A palavra fala, né? Que eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Exatamente. Então ele não entra assim. Exatamente. Exatamente. É a palavra diz. Então, uma coisa com o marido também. Exatamente. Então, daí já agora tu já fica assim, é legal. Aí tem igreja também, né? Que já fazer o nosso redor para É isso aí. Então, se a gente for ali ver o contexto dentro de Efésios 4, a gente vê que Paulo ali ele cita Salmo 38 e retrata Jesus como um rei vitorioso que distribui os despojos da sua vitória, né? E é interessante que esse Jesus ele é um rei conquistador. E ele tem várias cicatrizes, né? E um fruto dessas cicatrizes é o dom do ensino para todos nós. Para o pastor, para mim aqui na célula, para vocês como pai, como mãe, né? A Dona Maria lá na Assembleia de Deus, no bairro pequenininho lá, quando ela está pregando. Então, o fruto do dom espiritual vem, então, da morte, da ressurreição de Cristo, do Espírito Consolador que Ele deixa para a gente, e a gente consegue exercer através desse ambiente como igreja, amém? Segundo ponto, né? Segunda maneira de abraçar a fraqueza
ou segunda reflexão sobre isso, que abraçar a fraqueza traz mais vigor e paz no nosso relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com vigor? O vigor, estou falando da nossa atividade externa, do trabalho, trabalhar para Deus. Então, às vezes, pode ser cansativo para a gente, toda a nossa logística de vir aqui de manhã com criança e tal. Eu, a Gil, as crianças, a gente tem que carregar o carro quando vem, descarregar o carro, às vezes não tem vaga na frente de casa, aí tem que deixar o carro no meio da rua, carrega, descarrega, a Gil leva tudo pro Quero, leva o carro lá para a rua de trás e tal, né? Às vezes está chovendo, está nevando, está frio, a gente está meio doente. Isso que tu falou é uma coisa boba, isso não é nenhum sacrifício grande, é só uma coisa boba. Mas quanto mais a gente abraçar a nossa fraqueza, entender que a gente precisa espiritualmente de Deus desesperadamente, mais vigor eu tenho para fazer isso também. Desde as coisas pequenas até as coisas grandes. E a paz é algo que está nas profundezas da nossa alma, né? A paz, ela é o caráter das nossas orações silenciosas, né? Quando a gente ora de maneira silenciosa, a paz, ela é parte disso, né? A gente está buscando a paz, ou a gente está vivendo um momento de paz. Então, abraçar a nossa fraqueza nos traz mais vigor e paz. Traz aumento de vigor, porque a gente percebe que o nosso trabalho deve ser feito no poder de Deus, não no nosso. Então, eu dei um exemplo bobo, mas quando a gente estava preparando o retiro, por exemplo, tinha todo um trabalho, até questão espiritual, que a gente toma muito, muito cuidado disso. A autoridade não está no meu trabalho, na nossa fala, a autoridade está da gente declarar no nome de Jesus que ninguém mais ia ficar doente, a gente declarar no nome de Jesus que a barca ia acontecer, sim ou não? E aí, se a gente entende isso, eu gostei da maneira como eu encontrei esse paralelo na palavra, num texto, fala que se a gente perceber que o nosso trabalho deve ser feito no poder de Deus, não no nosso, é como trocar uma bicicleta por uma Ferrari. Eu acho que isso exemplifica de maneira bem didática, né? O que a gente pode fazer se a gente depender de nós mesmos, o que a gente pode fazer se a gente entender que a gente depende de Deus. Abraçar a fraqueza traz mais paz, porque a gente entende que, mais uma vez, a gente entende que Deus nos ama pela graça dele, não porque a gente é forte. Entende isso? Se eu entender que a minha fraqueza é necessidade desesperada de Deus e que ele me aprova pela graça, não pela força que eu tenho, eu entro em paz. Porque eu paro de cobrar de mim mesmo. Eu paro de falar, eu nunca vou ser bom o suficiente para Deus. Eu paro de falar, eu não sou um pai perfeito, eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou um líder perfeito, eu não sou uma filha perfeita, um filho perfeito. A gente para de se cobrar, porque a gente entende que eu preciso desesperadamente de Deus e ele me aprova através da graça dele, não através do meu poder, das minhas habilidades. Ou seja, de alguma forma ele me aprova através da minha deficiência, não da minha eficiência. Ou seja, nossa alegria não repousa na nossa capacidade, mas na aprovação que Deus nos dá em Cristo, amém? Aquele que nos escolheu, inclusive antes do nosso próprio tempo, né? Segundo o propósito, a graça dele, segundo a palavra lá em 2 Timóteo 1:9. Por último, abraçar a fraqueza maximiza a nossa frutificação, maximiza a nossa capacidade de dar frutos, e frutos segundo o Espírito. Quando a gente fica preso em nós mesmos, a gente cria um teto para o potencial de Deus. Porque, de novo, eu estou vendo aquilo que eu consigo fazer, aquilo que a minha bicicleta consegue fazer. Eu consigo ir de bicicleta daqui para Munique? Tem gente que consegue, eu não. Então eu crio um teto, eu crio um limite para mim mesmo. Significa que eu nunca vou conseguir. Tá alguém lá em Munique que ligou e falou, Vinícius, eu preciso, meu filho está internado no hospital, tal, você é o único líder que eu conheço aqui, você pode vir para impor as mãos, e aí eu não tenho carro, o trem quebrou, o aeroporto está fechado, tudo que eu tenho é uma bicicleta. Eu vou conseguir abençoar as pessoas? Não. Porque eu estou colocando na minha força, na minha capacidade. Eu não vou conseguir ir até Munique de bicicleta. Mas aí Deus fala assim, confia em mim? Confio. Bota essa bicicleta de lado, ele me dá uma Ferrari. Eu chego lá ainda na parte da manhã. Então, ficar preso em nós mesmos nos coloca esse teto, nos coloca esse limite. E é como se a gente definisse a possibilidade daquilo que a gente pode fazer através das nossas capacidades, não da capacidade de Deus.
Porque para ele nada é impossível. E se você ficar observando por muito tempo, você mesmo colocando esse teto, infelizmente algo muito grave vai acontecer. Sabe o que é? A tua capacidade de sonhar vai diminuir, a tua capacidade de te enxergar indo além vai diminuir até desaparecer. Até que você se enterra e diz assim, eu não consigo mais sair daqui. Eu não sou hábil, eu não sou capaz. O meu futuro está nesse buraco. O meu futuro não tem impacto nenhum. O meu futuro não é pregar o evangelho. O meu futuro é não abençoar ninguém. Eu não consigo nem ensinar a palavra para meus filhos. Então, quanto mais a gente ficar olhando para as nossas capacidades, esse teto vai diminuindo cada vez mais. Até que chega uma hora que esmaga a gente. Isso pode até ser viver de forma segura, porque não nos pede audácia, não nos pede para nos impor, mas é viver de forma triste. Sabendo que tinha um potencial tão grande, Deus podia fazer tanta coisa através da minha vida, e eu não acreditei que Ele fosse conseguir, porque a minha visão é limitada. Aí eu limitei a visão de Deus. Aí a gente começa a se recusar a deixar os sonhos ultrapassarem aquilo que a gente sabe que com certeza consegue fazer sozinho. Então eu sei, isso aqui eu consigo fazer sozinho. Mas se eu parar de colocar Deus na equação, eu nunca vou conseguir entender que meus sonhos ultrapassam aquilo que eu consigo fazer sozinho. Eu falei aqui semana passada, ou na célula, sobre a primeira vez que eu fui pregar numa igreja. E ali que foi Deus ativou meu ministério naquele dia, naquela noite, tive uma experiência com o Espírito Santo. E na noite anterior, né? Eu ia pregar, era uma manhã inteira, um seminário. E aí eu lembro que um cliente meu tinha falado sobre um estudante de oftalmologia, porque eu organizei uma sessão de formatura, para alguns residentes, com espaço, com alguns speakers, né, uns preletores. Fizemos a celebração da formatura de alguns residentes lá nesse espaço, que era no escritório que eu tinha em Porto Alegre, que a minha empresa tinha. E aí esse meu cliente, que era professor deles, a gente se dá super bem até hoje, ele falou, esse cara é sobrinho do dono da Ryder. O dono da Ryder tira férias no Mediterrâneo, ele não tem nem casa, ele mora dentro de um barco, dentro de um iate, tal. E aí, naquela primeira vez que eu preguei na igreja, eu ainda era um vendedor que batia de porta em porta. E aí eu falei, cara, quem é que quer aqui um dia passar as férias no Mediterrâneo? Quem quer diz amém. Ah, quando eu expliquei a importância do amém, acho que foi no retiro, né? E aí, quem quer? Quem quer passar lá diz amém, mas, entendam, amém é uma coisa séria, tal. Dentro dos meus sonhos, dentro da minha visão, dentro da minha realidade, quando que eu iria um dia tirar férias no mar Mediterrâneo? Nunca. Zero probabilidade. A gente teve que, inclusive, adiar o plano de ter o segundo filho logo depois da Bela, porque eu não tinha dinheiro para ter o segundo filho. Uma das questões. Uma das questões, Uma das questões. Ou seja, eu não tinha dinheiro para ter o segundo filho. Mas ali eu estava falando sobre algo que Deus estava sonhando. E o que Deus sonhou? Que 4 anos depois eu ia estar com a camisa daquele ministério que eu estava pregando, tirando uma foto no mar Mediterrâneo e mandando para aquele grupo que estava naquele seminário 4 anos antes. Falando, galera, quem falou amém vai ter o seu sonho realizado em Deus. Então, a gente precisa entender isso, que os sonhos de Deus vão muito além das nossas capacidades. Por isso que abraçar a fraqueza é tão importante. Porque eu abraçando a fraqueza, eu digo, eu tenho deficiências. E nas minhas deficiências me levam até aqui. Mas eu preciso tanto de Deus, que não é mais a minha deficiência que limita até onde eu vou. O que limita até onde eu vou é a vontade de Deus. Amém? Saber que somos fracos destrói a autossuficiência. Olha que bonito isso. Saber e reconhecer que a gente é fraco destrói a autossuficiência. Porque eu não vou mais contar só com aquilo que eu consigo fazer. Se a gente confessar que nós somos indivíduos profundamente falhos, que não têm esperança de fazer qualquer bem duradouro ao mundo, a menos que um Deus que pode ressuscitar dos mortos trabalhe através da gente,
então eu estou criando impacto no mundo. Porque então eu estou abrindo esse teto. Eu estou deixando a bicicleta de lado. E o nosso Deus é isso. O nosso Deus é que Ele ressuscita dos mortos para trabalhar através da gente. Amém? Quando a gente abraça a nossa fraqueza, a gente sabe que o trabalho de Deus deve ser feito no poder dEle. E se é Deus que faz, o sonho pode ser grande. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu acho que caiu a internet. Pronto, acho que a internet voltou agora. Então, dando sequência. Salmos 135, 6 dá a seguinte ideia pra gente. Ele é forte o suficiente para fazer o que Ele quiser. É simples assim, pessoal. É simples assim. Ele é bom o suficiente para não poupar o próprio Filho e entregar por nós. Romanos 8, 32. Decidir superar as nossas fraquezas é um ato de humildade. Mas é mais que um ato de humildade, porque aos olhos humanos, admitir as nossas fraquezas e decidir superar pode significar só isso. Pô, o cara admitiu que precisa melhorar, o cara teve a humildade de dizer que é fraco aqui, é deficiente ali. Mas aos olhos de Deus, isso vai além. Isso mostra confiança em Deus, isso mostra honra a Deus. A gente admitir para Deus que a gente é fraco, que a gente é deficiente, nos mostra humilde, nos mostra confiantes e nos leva a honrar a Deus, amém? Para encerrar, que ao tomar essa decisão de reconhecer a nossa fraqueza, que a gente possa começar a permitir que Deus trabalhe em nós. Tira esse teto, larga a bicicleta, deixa Deus trabalhar em ti. Ele vai te fortalecer, Ele vai te moldar para que você seja instrumento eficaz nas mãos dEle. As tuas limitações não são impostas pelo teu entendimento, pela tua visão, por aquilo que você consegue entender e alcançar. As tuas limitações, elas são definidas por Deus. É Deus que vai falar. Você pode ir até aqui. Até aqui eu sei que você pode ir e eu vou te levar até ali. Só admite que é fraco, que é deficiente, precisa de mim. Amém? Que a gente possa ser motivado por esse exemplo de Paulo, que ao admitir as suas limitações, ele experimentou a força de Deus de maneira poderosa. Que é o desfecho que o Breno conseguiu entender lá no início da pregação, que é justamente isso. Eu sou forte quando eu sou fraco. Não foi isso que Paulo fala. Paulo entendeu esse princípio. É na minha fraqueza que Deus me faz forte. Então, que essa decisão de vencer as nossas fraquezas nos aproxime mais de Deus e nos conduza a uma vida de vitória e de fidelidade. Amém? Ainda bem que não entendi o que o Breno falou, porque senão ia estragar todo o esporte. Contou o final da piada. Não, mas o Breno pegou de cara, e é isso aí. Então agora, eu espero que tenha ficado claro aquilo que eu falei lá no início. Crente não tem um tendão de Aquiles. Crente, ele é o tendão de Aquiles. Nós somos a fraqueza personificada. Porque se somos a fraqueza personificada, Deus usa isso para o nosso triunfo. Amém? Vamos orar? Breno, você ora aí para a gente encerrar?